Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. O objetivo da nossa aula de hoje é começar a trabalhar com memória RAM, né, o funcionamento da memória, as características técnicas da memória, clock, capacidade, tecnologia de fabricação, número de bits, né, tipo DDR4, DDR3, né, se ela é, por exemplo, small DIMM para notebook ou se ela é para desktop. Então, a gente vai ver aí as características da memória RAM, tá? O objetivo nosso, então, é esse. Eu vou começar a nossa aula apresentando aqui um videozinho do canal Adrenaline que mostra detalhes sobre a memória RAM, tá? Deixa eu só pegar ele aqui. Tá, cadê? Deixa eu colocar aqui, eu tenho um link dele, peraí, só um minuto. Começando rapidinho, beleza. Vamos lá. Isto, deixa eu ver se daqui. Velocidade de 1600. Ó, vamos preparar para a gente assistir, né? Deixa eu só colocar meu fone aqui para não atrapalhar o retorno, né? Só um minutinho. Preparados? Preparar, apontar? Pode Vamos ir? lá. Bernardo, seja bem-vindo. Lincoln, seja bem-vindo. Tá? Começar aqui a estudar a memória RAM, tá? O dispositivo. Como é que vocês acham que a memória RAM funciona? Vocês têm uma noção? Eu não. Eu imagino que seja, sei lá, uma memória tipo um capacitor que Isso mesmo. quando ela desliga, ela, sei lá, não sei também. O capacitor, ele armazena uma tensão elétrica, né? Ele fica energizado, né? Com o passar do tempo, ele Ele diminui. quando desliga, ele tipo limpa a memória. Imagino Isso, que seja assim. é exatamente isso mesmo. Tá? Ela não está fisicamente a informação, né? Ela não está gravada ali fisicamente, né? Então, por exemplo, o disco magnético, os dados estão gravados fisicamente, sabe? Uma unidade CD e DVD, pegar, por exemplo, um DVD, um CD, aquela mídia ali do CD, os dados estão gravados lá e passa um leitor óptico que joga uma luz e ali aquela luz ela é refletida, né? Aí ele sabe se é 0 ou 1, entendeu? Então, o dado está fisicamente gravado. Na RAM, não, na RAM é diferente. Ele não está fisicamente gravado, ele está temporariamente gravado enquanto tiver energia. Assim que a energia acaba, os dados são perdidos, né? Essa eletricidade, ela vai embora, né? Ela é aterrada, vamos dizer assim. Em um computador, qualquer parte metálica dele, da carcaça dele, é o aterramento, sabe? O fio terra no computador, ele é conectado à carcaça dele. E a carcaça dele consegue ali absorver essa energia, né? Zerar essa energia. Então, é assim que funciona. Então, o negativo em um computador é sempre a carcaça. O smartphone também é assim. O celular também, a carcaça dele o negativo, né? Porque você precisa disso, né? Num circuito elétrico, você tem que ter o negativo e o positivo. O positivo é onde tem tensão, né? A bateria fornece, por exemplo, positivo. O negativo é a carcaça, né? Então tem essa característica. Mas vamos lá, vamos começar aqui para a gente entender tudo sobre memória RAM, e aí a gente vai discutindo aqui.
Fala galera do Adrenaline, sejam bem-vindos! Eu estou usando uma camiseta que provavelmente não é minha, para hoje falarmos de memória RAM. São dois os principais tipos de memória no seu computador. Um deles é perene, é a memória de armazenamento, e o outro é volátil, é a memória RAM. É uma memória rápida, que logo é, entre aspas, esquecida. A memória RAM, quando você reinicia o computador, ela esquece tudo que estava ali guardado nela. O que acontece é que o computador precisa de uma memória rápida, de acesso mais ligeiro, para poder trabalhar enquanto ele está sendo usado. Por exemplo, ele precisa lembrar, entre aspas, quais os programas que estão abertos naquele momento. Se você minimiza uma janela do seu navegador da internet, o computador não pode esquecer, entre aspas, de novo, que aquela janela está aberta naquela página, etc, etc, etc. Essas informações, elas não precisam ser guardadas no armazém do computador. Elas têm que ser guardadas num lugar de rápido acesso, porque o usuário está usando em tempo real. É aí que entra a memória RAM. RAM da memória não tem nada a ver com sapo. É RAM, Random Access Nada a ver esse comentário. Memória de acesso aleatório. É uma memória. Ninguém pensou isso em momento nenhum. Lembra do vídeo processador? Ele consegue acessar essa memória rapidamente em qualquer lugar dela, de maneira aleatória. Aleatório não significa que ele vai acessar qualquer ponto aleatoriamente. Não, isso quer dizer que ele não precisa ler os bytes anteriores para acessar os bytes que vêm depois. Ele pode acessar qualquer byte a qualquer momento em que for requisitado. Uma memória tão importante, é claro, teria um componente próprio. Isso aqui é o que a gente chama de um módulo de memória RAM, também conhecido por algumas pessoas como pente de memória RAM, por causa da aparência dele, acredito eu. Parece aqueles pente do vovô, aí tem aquela parte comprida. Enfim, como essa memória não é o estoque do seu computador, como não serão armazenados aqui grandes arquivos como vídeos e várias músicas, etc., ela não precisa ser tão grande quanto o armazenamento do HD ou do SSD. A gente vai falar disso em outro vídeo. Então a memória RAM ela tem capacidades que vão aí até 8 GB, é o mais comum, mas tem um pouco maiores, mas o mais comum é de 4 a 8 GB. Na verdade, existem alguns módulos que alcançam até os 32 GB de capacidade, o que não é muito usado. Por quê? Por causa de uma coisa que eu comentei um pouquinho no vídeo sobre processadores. O processador acessa a memória mais rápido do que a memória consegue se comunicar com ele, entre aspas. O processador tem um maior potencial de velocidade do que a memória. Então, se você tem um pente só com uma capacidade muito elevada, o processador vai requisitar dados mais rápido do que a memória consegue oferecer. Então, o que é mais feito? Você divide essa capacidade em módulos diferentes para que o processador possa acessá-los ao mesmo tempo e aproveitar melhor uma capacidade maior. É aí que entram os canais da placa-mãe, que eu comentei um pouco no vídeo de placa-mãe e a gente vai falar um pouco mais agora. No caso dessa placa-mãe aqui, os canais vêm em cores diferentes para a gente saber onde é o melhor lugar para ligar módulos diferentes de memória RAM e obter a performance desejada. Por que é importante ligar em canais diferentes? Porque as informações vão ser fornecidas em meios diferentes. Assim, o processador consegue acessar cada módulo ao mesmo tempo. Se você liga os dois módulos da sua memória num mesmo canal, é como se você tivesse um módulo só de uma capacidade maior. Ele vai sofrer com aquele mesmo problema de ter que esperar, entre aspas, para recolher essas informações depois. Resumindo, se você tem dois módulos de 4 GB cada, por exemplo, e liga eles no mesmo canal, é como se você tivesse um módulo só de 8 GB e vai sofrer com aquele problema da memória ser mais lerda que o processador. Você tendo dois módulos de 4 GB, você quer ligá-los em canais diferentes para que eles possam trabalhar ao mesmo tempo, aproveitando mais velocidade. Isso serve para outras placas-mãe que são mais avançadas e têm mais canais ainda, como Triple Channel e até Quad Channel. Nessas placas é comum não vir as cores diferentes para te avisar, porque ia ficar muita cor e ia ficar feio. Então precisa mesmo olhar o manual ou o site oficial da placa para saber o melhor lugar de ligar as memórias. Se você tem 3 canais, você usa cada módulo em um canal diferente, e assim por diante. O conceito de multi-channel é tão importante para a performance do seu computador e para evitar que o processador fique ocioso esperando pela memória, que as fabricantes fazem kits de módulos em vez de vender cada um separadamente ou vender módulos com capacidades gigantes. A gente tem aqui na mesa um exemplo. Essa aqui da HyperX é um kit. Esses dois módulos de memória vieram no mesmo pacote, para você ir ali na sua placa-mãe, ver quais são os canais corretos e ligar. Ah, e para quem reparou que esse pente aqui é um pouco diferente desse aqui, na verdade,
É esse mesmo PCB, esse mesmo layout que está preso dentro de um dissipador de calor. A gente vai falar mais um pouquinho disso aqui mais para frente. Em notebooks, tudo isso que eu estou falando se aplica, são os mesmos princípios, a memória é a mesma coisa. A diferença é que ela tem que ter um formato menor, mais compacto, para caber no notebook. Ela tem essa carinha aqui e se chama SODIMM. Isso aqui é uma SODIMM DDR3, por exemplo. Então tá, eu tenho aqui na mesa vários módulos diferentes de memória. Eu vou pedir outro pro vizinho, vou ir ligando no computador que eu vou ficar cheio da capacidade, né? Não, é o seguinte, é legal você tentar comprar kits de memória e evitar usar módulos diferentes, principalmente de fabricantes diferentes, para evitar problemas na compatibilidade entre os módulos. Num caso de incompatibilidade, o computador pode acabar nem ligando, ou a placa-mãe pode simplesmente ignorar um dos módulos e aí você vai estar ali desperdiçado, plugado à toa, um módulo de 4 GB tendo uma capacidade menor. Outra coisa, velocidades diferentes de memória em diferentes módulos. A placa-mãe nivela por baixo. Vamos dizer que você tem uma memória que tem uma velocidade de 1600 MHz, enquanto a outra tem de 1333 MHz. Ela vai nivelar nessa menor. Então, mesmo que ela consiga ler as duas memórias e te dar a capacidade das duas juntas, elas vão operar a 1333 MHz. Mas, meu Deus, por que eu estou falando de megahertz em memória? Memória também tem velocidade de ciclos. É o que a gente estava comentando do processador ser muito mais rápido. A tecnologia sendo mais usada ultimamente é o DDR3. A DDR3 é a que está mais difundida na maioria das placas-mãe, só que a gente está num momento de transição agora, passando para o DDR4. Como o nome já sugere, é só uma evolução no número ali. São tecnologias novas, um pouco mais rápidas. DDR3, por exemplo, alcança aí, em média, os 1600 MHz. Já o DDR4 costuma começar em 2133 MHz e, em algumas situações de overclock, pode passar até dos 4 GB. Parece um ganho incrível na velocidade, né? Não é tanto, na verdade. Esse ciclo mais rápido continua não se comparando à velocidade do processador. E às vezes compensa mais você investir em ter mais capacidade de memória, ou seja, de 8 GB para 12, 16, do que investir numa DDR4 e ganhar um clock extra aí que não vai se configurar num ganho muito grande na performance em jogos, principalmente. O Adrenaline tem um artigo a respeito. Thiago, põe o link na tela. Só um parênteses importante. Não basta você querer comprar um módulo DDR4 e colocar na sua placa-mãe como tá e achar que vai funcionar e você vai ter esse, ainda que pequeno, ganho na performance. O seu hardware precisa ser compatível com a tecnologia. O novo chipset da Intel Z170, por exemplo, é compatível com DDR4 e DDR3. O pessoal do hardware mais antigo provavelmente vai ter que atualizar a sua plataforma antes de poder migrar para o DDR4. Agora a gente vai falar uma coisa que é um pouquinho estranha para a memória, mas é mais comum do que você imagina, overclock em memória RAM. A maioria dos módulos DDR3 vai correr na velocidade de 1600 MHz, em alguns casos até mais lento, como 1333 MHz ou até mesmo 1066. Mas isso... Galerinha, grava esses valores aí para nós, tá? Porque isso é um módulo de memória. A memória DDR3, que é a mais divulgada, né, mais popular, ela tem essas frequências aí, basicamente, tá? 1066, 1033, 1600 MHz. Deixa eu mostrar aqui para vocês um computador que eu comprei. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Eu comprei esse computador de um amigo meu. E ele foi R$3.000 e era uma DDR3. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, senhor. Aqui, ó. Beleza, deixa eu pegar aqui os dados dele. Espera aí. Deixa eu ir no link dele aqui, na verdade, não é na compra, não. Beleza. Aqui, ó, ele coloca um Intel Core 5, memória 8 GB. E não tem muitos detalhes aqui da memória, não. Ele não fala especificamente aqui da memória, não. Mas deixa eu pegar aqui. Vou ter que colocar aqui um Dell Optiplex, esse modelo aqui, ver se eu tenho as especificações técnicas dele.
Talvez aqui no site do fabricante tenha, ó. Não, esse é DDR4. Ele é uma DDR3. Deixa eu ver se tem aqui DDR3. É esse. Talvez aqui dê, né? Vamos ver se aqui ele fala a especificação dela, né? Dessa memória. Aqui, ó, ela é 1600 MHz. Tá vendo? É uma memória boa, né? Então, baseado nesse parâmetro aqui, ó, então ela está aqui no topo da DDR3, ó, 1600 MHz, né? E aí, para ilustrar, por exemplo, a minha máquina, deixa eu ver se eu tenho ele aqui instalado, tenho aqui, ó. Deixa eu executar o meu computador que é DDR4, tá? O meu já é DDR4, nele, deixa eu pegar aqui o clock dele. Vocês não estão visualizando não, mas eu vou mostrar, vou pegar aqui para vocês, que senão tem que recompartilhar a tela, vai demorar um pouquinho. Então, ó, DDR3, 1600 MHz, isso aqui é o padrão, tá? Assim, é o que é mais comum. Mas você tem DDR3 a 1066 MHz. A minha, por exemplo, ó, é uma DDR4. Nominalmente, ela tem o clock de 2.400. Então, a minha é mais rápida um pouco, de 1.600 para 2.400. É um acréscimo interessante, né? De velocidade, concorda? Bastante. Quantos por cento, Samuel? Faz aí para nós. Você que é bom de matemática. Pera aí. Assim do nada, calma. Repete as quantidades exatas. 1.600, que é a do notebook que eu comprei para o amigo. E a do meu computador, ela é 2.400 MHz. 1.600 para 2.400? Isso, só Aumenta 50. 50%. Uai, você tinha que ter falado de cara já, uai, 50% mais rápido. Vale a pena, né? Não, eu acho. Ele falou uma afirmação ali que Existe memória DDR4, eu acho que é até 3.600 MHz. existe 3.200 eu já vi. Agora 3.600 eu nunca vi, não. Mas 3.200 eu já vi. Né? Que ó, se você pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, DDR4, 3.200. Vamos ver se ele mostra. Deixa eu compartilhar para vocês aí. Beleza. Vou colocar aqui no cabo 1 aqui, ó. Ela tá na faixa de, qual que é a capacidade dela? 8 GB, ó. Essa aqui já é interessante. Mas aí é aquele negócio. Se eu fosse comprar uma memória para o meu computador, eu iria ter que comprar uma de 2.400 MHz. Beleza? Por quê? Porque a minha é 2.400, então pode ser que não seja compatível o clock, sabe? Essa memória é para funcionar em computadores com 3.200 e o meu PC ele é 2.400, então eu teria que comprar aqui uma DDR4 2.400, né? Agora vamos ver 2.400. Deixa eu só ver o preço aqui de curiosidade. Ah, não tá tão caro não. Uma Corsair, né? Aí, ó, não, é caro, né? R$ 289. Ela não tá tão mais cara, né? Mais barato aqui, ó, deixa eu ver aqui, shopping. Mais baratinha aqui de todas. Ah, aqui é 4 GB. Teria que ser 8 GB. Se comprar memória, tem que ser de 8 GB, né? Acho que é o mais baratinho aqui. É isso mesmo. Professor, Fala, eu tenho Walter. uma dúvida aqui. Acho que foi semana passada, atrasada, eu perguntei a respeito disso também para o senhor.
por exemplo, de um computador que opera a 2.400 comprar uma memória RAM a 2.600. Aí, segundo o senhor, ele iria nivelar pelo valor mais baixo, né? Isso. E se a situação fosse ao contrário, a memória RAM fosse de 2.400, mas o computador operasse a 2.600, o que aconteceria? Aí o que acontece? Aí tem que ver essa questão de compatibilidade. O ideal, Walter, na hora que você compra uma memória, é comprar memórias com a frequência compatível. Mas ele sempre vai nivelar por baixo. Aí, nesse caso, eu não sei se o computador passa a funcionar mais lento do que ele deveria funcionar, porque ele está numa de 2.600, né, que você usou como exemplo. Isso. Aí teria que colocar uma memória RAM, igual essa daí que você está falando. Aí colocaria uma de 2.400, mas o computador de fábrica opera a 2.600. Pode ser que não seja compatível. Pode ser que Entendi. ele não funcione. E quando você coloca mais, pode ser que ele não funcione ou pode ser que ele nivele por baixo. Entendi. Entendeu? Não, tá certo. Então, o ideal é você comprar memórias com o mesmo clock, né? Se o Entendi. seu é 2.666, compra a memória de 2.666. Se o seu é 2.400, compra de 2.400. Você tem que olhar. Para isso, você consegue só baixar aquele software que eu baixei com vocês, que é o HW Info, que aí você consegue ver, né, aonde que está, qual que é o clock da sua memória, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela. É bom porque agora eu descobri como que é as duas situações, nos dois casos. Obrigado. Beleza. Professor, e outra dúvida. Você já tem no seu computador um pente de 8 GB de 2.400 MHz. Se você comprar um pente de 4 GB de 2.400 MHz, ele ia funcionar ou teria que ser outro pente de 8 GB? Não, ele vai funcionar com 12 GB, sabe? Isso aí Entendi. isso ele vai funcionar. Aí eu não sei como que ficaria, Olimpo, essa questão até que o cara do Adrenaline falou aí. O que ele falou? Você viu a questão do Dual Channel? Hoje é melhor você ter 2 pentes de 4 GB do que um de 8 GB. Entendi. Por quê? Porque aí você tem o Dual Channel, canal duplo. O que é o Dual Channel? Você consegue, no mesmo ciclo de clock, ler dados do pente de 4 GB e também ler dados do pente de 4 GB, entendeu? Então, você pode paralelizar o acesso à memória. Então, você acessa posições de memória em paralelo. Se você só tem um pente de 8 GB, aí você vai precisar de 2 ciclos de clock para ler os mesmos bits. Por quê? No primeiro ciclo, você lê parte dos bits, e no segundo ciclo, você lê a segunda parte, a primeira parte, no segundo, você lê a segunda parte. Entendeu? Mas seria mais ou menos assim. Quando você tem dual channel, você consegue, e você endereça a memória com 64 bits. Então, o processador busca 64 bits dela por ciclo. Aí, quando você tem dual channel, você busca 128 bits. Você está buscando o dobro de dados. Entendeu a lógica? Então, sim. E isso, aí você fala assim, César, mas isso é vantagem? Se você pensar que você está buscando o dobro da capacidade, né, no mesmo tempo, porque você está aproveitando o ciclo de clock, né? Então, isso é interessante, esse endereçamento paralelo. Você coloca dados no módulo de 4 GB, usa outros dados no módulo de 4 GB, aí você busca mais dados em um mesmo ciclo de clock. Se você tiver só um módulo de 4 GB, aí você vai gastar 2 ciclos. No primeiro ciclo você busca 64 e depois no segundo ciclo você busca 64.
Então, você vai, para buscar 128 bits, você vai gastar 2 ciclos. Se você tem apenas um pente de memória, um DIMM só. Vocês entenderam essa questão? Sim. Sim, senhor. Então, Dual Channel é isso. Você trabalha com 2 módulos, aí você consegue buscar o dobro de informação. Na hora que você vai ler, fica mais rápido, né? Você consegue. Só que é mais caro, você concorda? Aí ninguém vende, né? Só com 2 módulos, né? Concorda? O que é mais caro? Um módulo de 8 bits ou 2 módulos de 4 bits? Eu imagino que os 2 módulos seria mais caro. É mais caro, olha aqui para você ver, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Mesma coisa, DDR4, HyperX Fury, 4 GB, 2.400, R$210, certo? Aqui do lado, ó. Então, aqui é 4. Aqui, ó, do lado. Memória, 8 GB, DDR4, 2.400. Dá dando 333. Se eu for comparar esse preço, 333 com 210, se esse aqui eu vou ter que dobrar, ele sai a 420 e 82. Aqui sai só 333. Então, sai R$100 praticamente mais caro, concorda? Sim. Então é questão de custo mesmo, né? Então, o módulo do Channel não é só opção. Se eu puder optar por módulo do Channel, né? Interessante. Eu vou comprar, como eu mexo com programação, meu PC eu tô achando que ele tá pouca memória, sabe? Eu vou ter que expandir a memória dele. Aí eu já sei que eu vou ter que comprar uma memória 2.400 MHz, né? E eu já tô vendo o preço dela aqui, ó. Eu vou comprar pode ser uma Corsair dessa. O meu nem precisa de... e aí eu tenho que ver a tecnologia do meu também, ó. Para comprar uma memória não é tão simples assim, ó. Aqui, ó. Ele tá colocando que ela é uma UDIN, tá vendo? O que é essa UDIN? Então, ela é uma DDR4, 2.400, UDIN, tá? Beleza? E eu vou explicar para vocês também o que significa esse PC4 19.200 aqui. Muito importante, porque às vezes você vai comprar uma memória, ela não vem escrito DDR4, ela vem escrito PC4 19.200, entendeu? E eu tenho que explicar isso para vocês, vou explicar daqui a pouco. Deixa eu só ver essa questão aqui do DIN, que é novo. RAM, aqui, ó, o DIN versus DIN, né? DIN é apenas um indicativo do formato físico do módulo de memória, e o DIN apenas indica que a memória é do tipo unbuffered, ou seja, um módulo de memória comum de desktop sem buffer. O módulo com buffer seria voltado para servidores e seria nomeado de RDIN, LRDIN, FBDIN. Então, ela não tem esse buffer, é uma memória mais em conta, é um DIN padrão. Então, esse UDIN aqui não significa muita coisa, não. Esse buffer torna ela mais rápido, tá? Esse bufferzinho aqui é tipo assim, para que serve um buffer? Um buffer é uma espécie de um cache, né? Vou te dar um exemplo. Um HD ele pode ter um buffer. Ele é um chipzinho, uma memóriazinha interna, que ele só vai no disco magnético se não tiver no buffer, entendeu? Quanto maior o buffer, melhor. É mais ou menos assim. Esse buffer é um mecanismo de melhorar a performance, né? Professor, Fala, Bernardo. sabe essa placa aí? Mostra lá, volta lá rapidinho. Mãe, tá parecendo um barco Viking, você percebeu isso? Aqui? Parecendo um barco Viking, percebeu? Tá mesmo? O que é isso? Como é que chama esse negócio aqui? Qual que é o nome desse barquinho, Bernardo? Um barco Viking, né? Não, mas na placa-mãe, como é que chama isso aqui? Onde você encaixa o módulo de memória?
E aqui, esse negócio de aqui, eu fiquei em dúvida se eu. Começa com S. O processador você encaixa no socket. E a memória você encaixa slot. Slot. Ah! Slot. Slot. O que é slot? A tradução é fenda. Por que esse cara aqui chama slot? Porque tá aqui, ó, tem uma fendazinha. É tipo para você encaixar ela, entendeu? Aham. É igual parafuso fenda. Como é que é o parafuso fenda? Quer ver, ó? Aqui, ó. O que é fenda nele, né? O que é... Tem sempre as aulas, vai ter que ter ferramenta, coisa assim. Lá no laboratório tem umas ferramentas, a gente consegue utilizar. Tá? Quando liberar as aulas presenciais, lá no laboratório tem ferramenta. Então a fenda está aqui, ó, isso é fenda, né? O que eles chamam de Philips, né? É a fenda em X, né? Qual que é a melhor? O que vocês acham? O parafuso com fenda X ou Eu prefiro parafuso? Philips. Eu acho o Philips melhor. Eu gosto da de fenda. Fenda fica saindo toda hora no parafuso, é chatão demais. Sim. Exatamente, ó, o Philips é muito melhor, você não, ele é muito mais moderno, se você for pensar, por quê? Porque ele trava, né? Ele trava a chave, entendeu? Então, a sua chave, ela fica travadinha, então fica mais fácil de você, o fenda, ele fica escorregado, isso mesmo. Então, fenda é isso, slot, isso aqui é slot, né? Então, esse é o detalhe. Aí, então eu compraria, né, aqui, deixa eu pesquisar aqui, ó, eu compraria uma memória semelhante a essa aqui, né, ó, 8 GB DDR4, tá? Isso aqui que eu compraria de uma memória. O mais barato aí nessa Pichau aqui, ó, tá de promoção aqui. E aí eu não conheço essa marca, né, Vulcano. Professor, Ah, o senhor já ouviu falar de Read Boost? como é que escreve? Coloca aí para mim. Peraí, deixa eu colocar no chat aqui. É tipo uma função que você usa um pendrive como uma memória RAM, não sei. Aí eu não sei muito, Readbus, o Read eu não sei como Boost. que funciona, eu queria saber se eu conhecia mais ou menos. Read Boost. Veja só, já sei o que que é. É o seguinte, aqui, ó, quando você tem uma memória, o computador, ele tem memória infinita. Aqui, ó, o meu tá aqui, eu estou usando 6.8, né? Eu estou usando 86% da minha memória RAM. O computador, para ele tem memória infinita, né? Por quê? Porque o processador, olha aqui, ó, o processador, ele consegue endereçar, o meu processador, ele é um processador de 64 bits, tá? Então, se ele é de 64 bits, ele consegue endereçar, aqui, ó, eu tenho que colocar aqui 64 bits, ó. Qual que é o número de endereços da memória que ele consegue acessar, né? Deixa eu ver aqui quantos que deram até agora. Ó, 8, 16, 24, 32, 40, 48, não, 40 agora, 48,
Eu acho que aqui já deve ter dado. Deixa eu copiar esse número aqui agora. Eu gosto desse trem meio, como é que fala? Em cima de bit eu acho legal. Copiar. Ó, vamos ver aqui, ó. Aqui, beleza. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Tá faltando um ali para mais um 8. Aqui é o máximo que ele consegue. Ele só consegue até aqui, ó. Endereçar. Até aqui, ó. Tá? Então, deixa eu apagar o último aqui. Então, ele consegue até isso aqui, mas então aqui tá dando. Ele não consegue, esse último aqui ele não consegue, ó. Esse número aqui ele não consegue. Na verdade, ele consegue. Deixa eu ver aqui, ele não consegue. Deixa eu ver se ele consegue esse número aqui. Peraí, deixa eu só. Eu apaguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto. Aí, ó, aqui tem agora 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. Então, eu vou colocar esse número aqui agora. 3, 4, 5, 6, 7. Ele não consegue, esse número aqui, não, ele não consegue. Não consegue. O último número que ele consegue colocar aqui nessa casa de bits é esse. O 1 aqui, quando aqui é 1, ele não consegue, né? Ele deve usar esse cara para outra coisa, mas aqui eu tenho 64 bits. Deixa eu apagar aqui, ó, que dá esse número decimal gigante aqui, ó. Olha para vocês verem esse número decimal. É quase que infinito, né? Se você for pensar aqui, ó, 1000 aqui, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Então, essa é a quantidade de endereços de memória que ele consegue indexar, sabe? Endereçozinhos de memória. Essa é a quantidade de endereços. É por isso que eu estou falando. Se isso aqui são os endereços que ele consegue, se eu multiplicar isso aqui vezes 64, dá muita quantidade de dados. Então, a memória, o processador, consegue endereçar quinhões de endereços de memória, acessar vários endereços. Cada endereço tem 64 bits, então é muito dado que ele consegue endereçar. Beleza. As memórias, fisicamente, elas têm só que 8 GB, 16 GB e etc. Aí, Lincoln, então tá. Exposto isso, vou responder sua pergunta. O que você pode fazer? Você pode colocar um pendrive para ser o que a gente chama de memória virtual. O que é memória virtual? Ela, fisicamente, ela não existe, mas eu vou usar o HD ou o pendrive para expandir a minha memória. A gente chama isso de memória virtual. Aí o que eu estou lendo aqui, ó, é que esse RED, né, acho que a pronúncia é RED Boost. O RED Boost é exatamente quando você tem um overflow de memória RAM. E aí você usa o pendrive ou o HD ou o SSD como uma extensão da memória RAM. Ficou claro? E essa extensão da memória RAM a gente chama de memória virtual. Então, o Red Boost ele é usado para isso, né? Para você poder expandir a sua memória RAM, tá?
Aqui tem a opção, né? Para usar o dispositivo. Ó. Aqui, nesse caso, eu estou usando aqui 3 GB dele como uma expansão da memória virtual. Né? Ficou claro agora o que que é? Sim, eu entendi. Agora eu entendi. Então, é isso. Você usa um pendrive como uma memória. Mas vamos fazer isso aqui? Será que a gente consegue? Vou colocar aqui. É que eu já fiz, só que tipo, eu fazia só porque eu ouvi as pessoas falar que melhora, mas eu nunca vi diferença assim, não. É porque às vezes você não atingiu os 8 GB, né? Mas o acesso a ele não é tão rápido, né? Então, não sei. Coloquei um pendrive qualquer aqui. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se ele reconheceu esse pendrive. Um Xing Ling aqui que ele nem reconheceu. Peraí, deixa eu só colocar aqui. Este computador. Não. Deixa eu colocar um outro aqui que eu. Esse aqui eu sei que ele vai reconhecer porque ela é um Kingston. Tá difícil hoje, viu? Beleza. Aí eu vou pegar esse cara, ó. Tá ocupando aqui, pilha de 8 GB, tem 3,95 livre, né? Beleza. Aí aqui, ó. Acho que para você usar o Read Boost é só clicar com o botão direito no pendrive e em propriedades. Se eu não me engano, acho que é isso. Aí tem a página Read Boost. Certo. Esse dispositivo não pode ser usado. O Red Boost não está habilitado porque o computador é rápido bastante e o Red Boost provavelmente não trará outros benefícios. Esse Red Boost é só para os computadores horríveis igual o meu. Por isso que funcionou no meu computador, pessoal, porque é ruim. Peraí, galera. Isso é tão bom que nem funciona, que nem precisa. Ô, Lincoln, mas é isso mesmo. O meu não precisou, não. O meu Pois é. Ok, só interromper aqui para dar um aviso geral aqui de um bom interesse. Acabou de chegar aqui o aviso do prefeito Edinho que a partir de amanhã, dia 20, qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode vacinar. Parabéns, vocês vão poder se vacinar, Samuel? Você já tem 18? Eu acabei de Já receber sim. isso também. Ah, beleza. Aí, ó, bom Mas eu sou demais. de menor ainda. Bernardo, você já vacinou? Já vacinei, professor. Ah, tá. Ô, Armando, vacinou? Walter, vacinou? Não, eu ainda não. Ainda não era liberado pra mim. Mas você já tem 18? Agora já pode, né? Já tem 18. Excelente. Não, beleza. Ó, você já formou na escola, já? Já, começo desse ano. Bom demais. Não, beleza. Então vamos só terminar de ver o videozinho aqui. Professor, só para comentar com o senhor aqui, que eu achei interessante, é que eu fiz o teste aqui do Red Boost, aí eu entrei no gerenciador de tarefas e vim naquela parte de performance, tá falando aqui que eu tenho 4 GB de memória RAM normal e usei um pendrive de 4 GB para fazer o Red Boost. Aí coloca aí, compartilha a sua tela para a gente ver essa questão aí. Eu gostei desse Red Boost. Eu acho que fala Red Boost. Janela. Deixa eu ver aqui como é que fala aqui. Translate. Você tem que compartilhar só o gerenciador de tarefas aí, não sei se deu para ver. É isso mesmo, Red Boost. Que fala. Aqui. Legal. Aqui, eu tenho 4 GB de RAM, só que da minha memória estou usando só 2 GB
E aqui esse committed, que é a minha memória RAM e o RAID Bust, dá para ver que está usando 1 GB a mais do pendrive. Então já folgou 1 GB da minha memória RAM. Ah, então para o seu foi efetivo. É porque meu computador é ruim, né? aí foi efetivo, né? Aí ajuda. Né? Roda o HWI. Qual que é o seu comentário, Armando? Armando parece falar alguma coisa aí? Não. Eu desmutei sem querer aqui. Ô Lincoln, roda o HWInfo aí, você tá com ele? Deve ter feito download dele, não? Não, eu não fiz o download dele. Não, faz aí rapidinho, digita aí HWInfo. Vai rodando ele aí, até o final da aula você mostra ele para nós. Ok. Tô baixando aqui, você pode continuar. E a hora que eu baixar e instalar, eu aviso aqui pro senhor. Beleza. Isso é a velocidade padrão. Comprou um pente DDR3, colocou ali, vai correr nessa velocidade. Alguns módulos especiais, como esse caso aqui, vêm overclockados, com uma velocidade maior, podendo oferecer aí às vezes até 2.400 MHz, como anunciado na caixa. Isso é o que a gente chama de overclock da memória RAM e isso está atrelado ao que nós chamamos de perfis XMP e AMP. XMP e AMP são, respectivamente, siglas que significam Extreme Memory Profile e AMD Memory Profile. São perfis especiais que burlam as configurações padrão da memória RAM e permitem que ela rode um pouco mais rápido. Esse overclock dá um pequeno ganho na performance e às vezes esquenta mais a memória e é por isso que ela ganha um dissipador de calor, como nesse caso aqui. Como os nomes já sugeriram, a única diferença entre XMP e AMP é a marca. XMP é para placas Intel, AMP é para placas AMD. E o que essas siglas nos ajudam especificamente? Bom, lembra daquele exemplo do cara que compra uma memória que oferece até 2.400 MHz de velocidade? Só de ligar essa memória na placa-mãe, ela não vai funcionar nessa velocidade. Gente, acorda que isso é importante. Você precisa ativar na BIOS o perfil XMP, caso Intel, ou AMP, no caso da AMD, para ter essa velocidade extra da memória. Isso é uma dúvida comum dos usuários. Por que eu comprei essa memória que é mais rápida e ela está rodando a 1.600 MHz? É porque você precisa ir lá na BIOS e escolher o perfil XMP ou AMP em que essa memória vai rodar. Alguns casos tem até mais de uma opção aí, tipo de 1.333 para 1.600, para 1.2400, etc. Você vai ver na BIOS quais as opções da sua memória especificamente e ativar ela com essa velocidade extra. Mas, pô, tem que entrar na BIOS, que trampo! Não, considere-se sortudo. Antigamente, para ativar esse tipo de perfil, era preciso fazer as configurações em nível de hardware, manualmente. Agora é só escolher um perfilzinho ali na BIOS, tá até bem fácil. Atualmente, só sabemos de uma linha de memórias que faz essa configuração dos perfis automaticamente, sem precisar entrar na BIOS. É a linha Fury da HyperX, que nem esses módulos aqui, mas na linha Fury. Essas placas vão te oferecer a velocidade extra, sem ser necessário fazer as configurações, contanto que o seu hardware seja compatível. Obviamente, você precisa ter uma placa-mãe Intel ou AMD que seja compatível com perfis XMP ou AMP. Você vê tudo isso no manual da sua placa ou no site oficial. Para saber mais sobre perfis XMP ou AMP, acesse de novo o link na tela do Thiago ficando estressado tendo que escrever. O vídeo de hoje a gente conclui com uma dica muito simples. Já aconteceu de você tentar ligar o computador e ele simplesmente não liga? Ou então ele até acende as luzinhas ali como se tivesse ligado, faz barulho, mas o monitor não acende nunca? Na grande maioria desses casos, o problema é de memória RAM. Pode ser incompatibilidade dos módulos, coisa que eu já falei nesse vídeo, ou então um deles está simplesmente dando problema. Trocar os módulos de lugar ou simplesmente tirar um deles pode fazer o seu PC voltar a ligar normalmente sem ter que levar no técnico e gastar uma grana. É por isso que é sempre importante cuidar da compatibilidade dos módulos da sua memória RAM e manter a BIOS da sua placa-mãe atualizada.
Para quem está vendo esse vídeo no YouTube, não deixa de dar uma olhada ali na descrição para acessar o link dele no nosso site, no Adrenaline. Ali no artigo a gente vai ter um pouco mais de informações sobre memória RAM e vira e mexe a gente vai atualizar ali com algumas dicas de manutenção, de troca, etc. Então é bom dar uma olhada ali no site para ver o que tem de informação extra a respeito e também conseguir os links para outros vídeos sobre hardware, tem placa-mãe, processador, etc. Esse vídeo fica por aqui, a gente agradece quem pôde assistir. Não deixe de conferir os nossos outros vídeos sobre hardware. Além dos que eu já mencionei, semana que vem vai sair um pouco sobre armazenamento, a outra memória do seu sistema. Gostou? Joinha pra cima, não gostou? Não faz nada. Compartilhe o vídeo, comente, deixe suas dúvidas, que a gente sempre interage quando dá. Até a próxima, tchau! CPUs, GPUs, APUs e Pessoal, acho que o senhor tá mutado. Opa, tava mesmo, tava vendo não. Gostaram do videozinho? Sim, senhor. Interessante. Bom, mas Eles têm uns detalhes técnicos, é claro que a gente faz muito mais, né? A gente discute detalhes, por exemplo, ele falou do Dual Channel, mas não falou de você dobrar o canal de comunicação de 64 bits para 128 bits, por exemplo, que num ciclo de clock você lê 128 bits, ao invés de ler 64 bits, né? Ele não mostrou essa questão, mas ele tem alguns detalhes técnicos interessantes também, tá? Em relação à memória, eu não tinha falado para vocês não, mas um outro detalhe é isso aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente. Professor, já baixei aqui a hora que o senhor quiser. Vamos ver a sua, interessante, vamos ver ela primeiro aqui. Pode compartilhar, parei o compartilhamento, depois, só para a gente ver os detalhes técnicos da sua... Tá, peraí. Janela. E deu para ver? Sim, beleza. Vamos lá, vamos analisar, ó. Memória do Lincoln, o clock dela não tá bom, não. Porque é a da mais antiga que tem, é isso aí. 667 só, né? É o clock. Mas acho que isso aqui é um clock... máquina, né, professor? Mas acho que isso aqui é um clock que tá usando agora, será que não? Eu vou explicar o que é isso. Porque eu achei que a minha era de 1333. Não. Por que ele está marcando 667? Vou explicar. Na verdade, sua é uma DDR3 1333. Não é ruim, não, entendeu? Mas por que ele está... Aqui, ó, como que ele está marcando isso? Vê aí no type, ó, DDR3 1333. Uhum. Então, o seu clock nominal, que a gente fala... é de 1333. Por que eles pegam o clock nominal e por que no nome eles colocam 1033, mas na hora que você pega um software desse aí, por exemplo, que mede o clock real, por que dá 667, né? É muito simples, é porque num ciclo de clock, você consegue transferir 2 bits, entendeu? Então, o vendedor, o fabricante, ele quer sempre maximizar o valor, certo? Por exemplo, a sua internet, todo mundo mede em bytes, tudo na informática em bytes. Aí os caras vêm e colocam bit. Por quê? Porque aí ele pode multiplicar por 8. Então, se a internet dele é de 100 megabytes ou 150 megabytes, se ele multiplicar por 8, ele pode falar, não, a minha internet é de 1 mega, né? De 1 giga, desculpe, né? Então,
ele pode multiplicar aquele valor por 8. E o fabricante da memória RAM não é diferente. Ele, nominalmente, ele fala que o clock dele é 1333. Mas por quê? Porque na hora que você usa a memória, você está na subida do clock, você está lendo um bit, e na descida do clock você está escrevendo um bit. Então você tem uma taxa de transferência dupla. Então é por isso, né, que acontece esse procedimento aí. Por isso que nominalmente ela tem o clock de 1333, mas o clock real ele é de 667 MHz. Aí, só para explicar isso melhor para vocês, tá? Deixa eu só abrir já que a gente entrou nessa questão. Pode parar de compartilhar aqui, professor? Pode, eu vou compartilhar aqui agora. Mas é isso mesmo, beleza. Deu para a gente entender aí o seu né? Minha velha máquina serviu de estudos hoje. Não. Bons estudos, na verdade, né? Lincoln, ó Lincoln. Oi. Seu computador é antigo? Demais. A CPU dele é de 10 anos atrás. É de segunda geração. Hoje em dia nós estamos na 11ª já. Bem antigão. Aqui, ó, deixa eu só pegar para vocês. Mostrar para vocês uns detalhes. Não é esse aqui, não. Isso aqui, ó. Aqui, ó, eu vou pegar a parte relacionada à memória. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, tem aqui um módulo de... O site do Gabriel Torres chama Clube do Hardware. É muito bom, assim. Ele é muito detalhista. É um bom site, sabe? Para você pegar informações. Não é bem interessante esse site aqui, tá? Chama Clube do Hardware. Tem muita coisa importante aqui. Eu linko várias vezes com esse site quando eu estou trabalhando com memória, né? Com hardware em geral. Mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Que é o seguinte, deixa eu só pegar aqui. Só a parte aqui que eu falo disso. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa imagem aqui mostra o que eu estou querendo dizer para vocês, essa questão do clock nominal e do clock real, tá? Antes de começarmos a falar especificamente, deixa eu maximizar aqui, tá? Antes de começarmos a falar especificamente sobre cada um dos tipos de memória, você precisa saber que DDR, DDR2, DDR3 são memórias do tipo SDRAM, né, que é memórias com clock, tá? Aqui, ó, isto é, síncronas, o que significa que elas utilizam o sinal de clock para sincronizar suas transferências. E DDR significa Double Data Rate, que é taxa de transferência dobrada. Em memórias, essa categoria transfere 2 dados por clock, tá? Então, são 2 bits por clock. 2 quantidades de dados por clock. Na subida do clock, eu transfiro um dado e na descida eu transfiro outro dado. Por que ele colocou a palavra dado e não bit? Porque um dado são 64 bits, né? Um dado são 64 bits. Vocês concordam com isso? Porque a memória ela é endereçada em 64 bits. As posições de memória dela são de 64 bits. Então, a palavra que a gente fala, né, de uma memória é de 64 bits. Então, por isso que ele fala 2 dados. Na subida do clock, ele lê 64 bits e na descida do clock, ele lê 64 bits. Então, ele está lendo um dado duplo. É isso que significa DDR, tá? DDR é Double Data Rate, taxa de transferência dobrada, tá?
Beleza. Então, ele tem aí aqui, essa imagem aqui, ela exemplifica isso, ó. Você tem o pulso de clock aqui, beleza? Aqui você tem o dado. Aqui, no caso, não necessariamente é saída de dados, tá? Ele colocou saída, mas pode ser entrada de dados na memória, beleza? Porque a leitura acontece na subida do clock e a escrita acontece na descida do clock, né? Então, ele tem essa característica. Por causa dessa característica, essas memórias são rotuladas como o dobro do seu clock externo. Por exemplo, memórias DDR2 trabalham externamente com 400 MHz. Isso é mostrado na máquina do Lincoln utilizando o HW-Info, que é o software que analisa hardware. Lá ele tem um clock externo de 667 MHz, né? Porém, o clock nominal é de 1333. Memórias DDR1066 e DDR1066 trabalham externamente com 533 MHz. Então, olhar a sua máquina aí, Lincoln, foi muito produtivo aqui para a nossa aula. Por quê? Porque ele mostrou os dois clocks, o clock real e o clock nominal, né? Que é essa questão relacionada a você ter uma taxa de transferência dobrada, né? Então, isso é importante. O clock real, ele é baixo, mas como em cada ciclo você tem dois bits ou dois dados sendo transmitidos, você tem uma taxa de transferência dobrada. Então, isso é uma capacidade interessante das memórias DDR, né? Double Data Rate, isso que significa DDR. E o S aí também, né, nas memórias, significa que elas são síncronas, né? Então, uma SDRAM DDR significa que ela é uma RAM síncrona Double Data Rate, com transferência de dados dobrada. Ficou clara essa questão? Sim, senhor. Beleza. Aí, continuando aqui, ó. Deixa eu só compartilhar agora a minha tela. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu compartilhar. Vou ter que compartilhar minha tela toda. Aqui, ó. Eu tenho... Deixa eu minimizar aqui. Beleza. Beleza. Aí fechei o HW-Info, burro. Isso, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui tem uma outra característica da memória, que ela é a DDR4, o clock nominal dele, o clock comercial é 2.400. O clock real vai ser o quê? É metade disso, concordam? Sim. Deixa eu colocar o zoom aqui para vocês observarem, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O clock nominal dele, né, o comercial, que vai para o fabricante e tal, é 2.400. O clock real dele é 1.200 MHz, tá? Beleza. Por que eu dobro? Porque em cada ciclo eu transfiro dois dados. Ficou claro isso aí? Sim. Beleza, é isso aí. Aí os caras vieram e falaram assim, ó, não, eu não vou usar DDR4 2.400. Hoje está até menos, tá? Hoje em dia ele está até, como é que fala? Usando muito essa questão de DDR4 com clock real. Mas antigamente os módulos da China vinha só assim, ó, PC2,
3200, PC3, PC4. O que é PC? Não é de Personal Computer. É de Peak Capacity. Ou, em português, significa capacidade de pico. O que quer dizer? Qual que é a capacidade de pico dessa memória? 4 significa DDR4. E 19.200 significa a taxa de transferência. Beleza? É a taxa de transferência dela, que é de 19.200 megabytes por segundo. Como é que você faz para descobrir esse 19.200? Basta você pegar esse 2.400 aqui e multiplicar por 8. Por que por 8? Porque por 8, porque ele pega 2.400. É uma taxa de transferência, é um clock, e você consegue transferir mais de um bit por ciclo. Então, essa taxa aqui, ela já é o dobro de 1.200 por isso. E ela é vezes 8, por quê? Porque ele considera aqui que ele transfere na prática. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Por que ele multiplica por 8? Deixa eu refazer essa conta aqui, para calcular. Vou ter que colocar aqui no papel para eu lembrar essa conta. Vamos lá. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Eu vou ter que colocar aqui, ó, vou fazer o seguinte, deixa eu minimizar, vou ter que colocar no papel para eu lembrar essa conta aqui rapidinho, mas eu vou lembrar. Já tá vindo na minha memória aqui, rapidinho. Deixa eu abrir uma lousa. Isto, beleza. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, vamos lá, deixa eu colocar uma caixinha aqui, ó. A minha memória, ela tem um clock de 2.400. 2.400. Se ela tem um clock... não é assim que eu vou fazer a conta, não. Por isso que eu estou confundindo. Aqui, ó. Em um ciclo de clock, eu transfiro 64 bits. Certo? Em um ciclo de clock, eu transfiro 64 bits. Se eu pegar 64 bits para transformar para bytes, eu transfiro 8 bytes. Certo? Beleza. Então, eu tenho 8 bytes. Isto, garoto. Aí, beleza. Então, 64 bits. É aqui que eu não estou pegando aqui. Deixa eu entender essa lógica. De 2 dados aqui, só um minuto. O que eu estou esquecendo aqui para fazer essa conta? Um dado são 8 bytes.
Ah, já sei. Num ciclo, na subida do clock, eu transfiro 8 bytes. Beleza? Então, calma. Subida do clock, eu transfiro 64 bits, que dá 8 bytes. Isso. Aí agora, na descida do clock, eu transfiro 64 bits a 8 bytes, que é igual a 8 bytes, né? Beleza. Como é que eu cheguei que 64 bits é 8 bytes? Dividindo por 8. Então, se eu faço isso, aqui, perfeito, deixa eu abrir aqui, aumentar aqui, perfeito, organizei aqui, centralizei, beleza. Então, em um ciclo, eu transfiro 16 bytes. Se a minha memória ela tem um clock real de 1.200 MHz, certo? Megahertz, então ela tem 1.200 megaciclos por segundo. É isso que ele quer dizer, né? 1.200 MHz, 1.200 megaciclos por segundo, né? Então, ou seja, 1.200 milhões de ciclos por segundo. Beleza. Então, se eu pegar... Então, qual que é a taxa de transferência? A taxa de transferência vai ser igual... A taxa de transferência, ela vai ser igual a 1.200 mega vezes 16 bytes, que é igual a... Aqui aqui é ciclos por segundo, né? Aqui 1.200 ciclos por segundo. Se eu tenho 1.200 vezes 16, eu faço essa conta aqui e eu chego, ó, 16 vezes 1.200 dá 19.200 megabytes por segundo. Então, essa que é a conta. Então, essa é a conta real, né? Eu vou repetir aqui, agora eu associei e lembrei. Na subida do clock, eu transfiro 64 bits, que dá 8 bytes. Na descida, eu transfiro mais 64 bits, que dá 8 bytes, totalizando em um ciclo 16 bytes. Se eu tenho 1.200 megaciclos vezes 16 bytes, eu tenho uma taxa de transferência de 19.200 megabytes por segundo. É isso. Então, esse cálculo aqui, ó, que ele está mostrando, é isso que ele está fazendo. Por isso que ele coloca esse nome aqui na memória. Aí, para quem não entendeu o que eu acabei de escrever aqui atrás, basta multiplicar os 2.400 por 8, que você vai atingir os 19.200, né? Então, o que é 19.200? É a taxa de transferência de dados dessa memória em bytes por segundo. Então, é 19.200 megabytes por segundo. Essa é a taxa de transferência dessa memória. Como é que você calculou isso, César? Usando essa continha aqui, ó. Usando isso aqui, ó. Na subida do clock, eu transfiro 64 bits. Na descida do clock, eu transfiro 64 bits, então são 8 bytes mais 8 bytes, 16 bytes em um ciclo. Se eu tenho 1.200 milhões de ciclos, então é 1.200 milhões vezes 16 bytes.
é a quantidade de dados que eu transfiro por segundo. É por isso. Mas aí, para ficar mais fácil, basta você pegar o clock nominal dela. Aqui, ó, o clock nominal. Qual que é o clock nominal dela que o comerciante coloca, que o fabricante coloca? Respondem para mim. 2.400? E multiplicar por 8. Que aí você vai chegar nos mesmos 19.200. Então, esse cara aqui é a taxa de transferência. Esse cara aqui é o clock nominal. Do clock, você chega na taxa de transferência. É sempre assim. A taxa de transferência é o clock vezes a quantidade de bits que você está transferido por ciclo do clock. Tudo é assim. Vou te dar um exemplo. Qual que é o clock da minha internet? A minha internet é 200 megabytes por segundo. Né? Qual que é o clock dela? Eu tenho que descobrir quantos bits estão sendo transferidos por vez. Só isso. Eu não sei. Se for 1 bit por vez, né? Aí eu consigo calcular o clock dela. Não é tão rápido, né? Se for 1 bit por vez, aí o clock não é tão rápido. Mas se for mais, eu consigo chegar, né? Essa é conta simples, tá? Essa fórmula aqui, ó. Ela é uma forma bem interessante, que isso aí tem a ver até com, assim, arquitetura de computadores para o curso superior, tá? Esses cálculos aqui. Isso aqui não é ensino técnico, não. Isso aqui é como se eu estivesse dando esse curso aqui para aluno de graduação, tá? Mas a taxa de transferência, né, é igual ao clock vezes os bits que estão sendo transferidos naquele ciclo, né? No caso aqui, ó, eu tenho 128 bits, que é 64 mais 64, né? Então, aqui dá 128, que dá os 16 bytes, né? Isso aqui é a taxa de transferência, mas isso aqui quando a gente está falando em megabits por segundo, né? Se for em bytes, aí eu tenho que pegar bits aqui, né? Trocar por bytes, aí eu tenho que dividir por 8 para fazer essa troca. Mas essa fórmula aqui ela é sempre assim. É bem interessante essa taxa de transferência aqui. E o clock, ele diz muito sobre isso, sabe? É muito interessante essa questão. Amanhã eu volto nesse assunto aqui com vocês para não ficar muito pesado, tá? Mas eu volto aqui. Em um ciclo, aqui ficou errado, transfiro 16 bytes. Escrevendo aí os tópicos, né? Primeira coisa aqui, ó, subida, descida. E eu vou tirando as conclusões aqui, ó. Clock, taxa de transferência. Na hora que, mas não é complicado. Amanhã eu vou repetir isso aqui para vocês. Vocês dão uma olhada, depois, se for o caso, na videoaula, tá? Eu vou repetir esse processo aqui para vocês para ficar mais tranquilo. Beleza, galerinha? É isso. Beleza. Tranquilo. É isso que eu tinha pensado, programado para vocês, né, em relação à memória. O que eu vou fazer agora? Eu vou interromper aqui a gravação e estou à disposição de vocês para a gente tirar dúvida.